Na aula passada nós falamos sobre as teorias éticas, né? Então, só para a gente lembrar o que é ética, né? A ética, eu coloquei dessa forma para que vocês tenham um entendimento, e se vocês quiserem copiar, vão copiar, se não quiser, não, esse material aqui, esse texto não tem na apostila de vocês. Mas é interessante, se quiserem copiar, copie, senão eu dou para vocês, tiro o xerox e dou para vocês. O que eu achei interessante que a gente tem essa visão do que é a ética, né? Vamos falar das teorias. As teorias éticas, elas surgiram desde grego, né? Desde o século 5 e 4 a.C., né? Com que intenção, né? Eles diziam que nasciam e desenvolviam-se essas teorias em função das respostas que se davam à sociedade. Então, que o homem dava à sociedade. Então, foram surgindo essas teorias éticas e a prática que acontecia na época. E tinham dois aspectos fundamentais nessas teorias éticas, que eram a polis e a cósmica, né? Então, a polis porque em função das cidades-estados da época. E a polis é porque achava que era o idealismo, o ideal da sociedade. Então, foram surgindo essas teorias e a gente vê até hoje que ainda há uma confusão entre ética e moral, né? E aí, aqui fala, o que é ética? Ética é uma palavra, nós falamos sobre isso, que de origem grega, significa, significa, na realidade, uma doutrina mental ou moral. Então, a ética é uma ciência de conduta, foi o que eu já falei para vocês. É como nós vamos nos conduzir, como nós vamos nos apresentar na sociedade onde a gente vive, né? Então, não é fazer críticas, mas é como o que é certo. A gente tem que pensar na nossa conduta, o que é certo. A ética se trata disso, o que é certo, o que é pontual, né? E a moral, já tem uma dúvida. As definições moral e ética, elas são muito parecidas. E aí, as pessoas fazem muita confusão. Então, talvez a gente tire essa dúvida hoje, tá? Aí ele fala assim, que a diferença entre a ética, porque a ética e a moral é o seguinte, a moral é imposta, e a ética a gente sente, a gente percebe. Foi o que eu já falei para vocês. As pessoas percebem quando uma pessoa é ética, é a forma que ela conduz, é a forma que ela se posiciona, né? Então é como fala, o respeito ao outro. E a moral, a gente não é que a gente vai bagunçar a moral, a questão não é essa, mas está muito, muito ligada, né? Porque é imposta, você fica preocupado com o que o outro vai achar do seu posicionamento. Então a ética não, é você. Você tem que saber que você está sendo observado por todos. Vamos tratar as pessoas bem, com clareza, né? E a gente vê aqui a diferença entre a moral e a ética é nesse sentido. Aqui, vamos de novo. A ética são normas individuais. Então cada um, eu sei o que eu tenho que fazer. Né? Individuais. Um conjunto de condutas é o nosso estar, o nosso ouvir, o nosso falar, o nosso proceder. Condutas tomadas por uma pessoa sem que necessitem de leis para isso. Então é uma coisa que vem de dentro, né? E ela segue essas normas pelo simples fato de saber que elas são corretas. Então eu tenho que saber conduzir o que é certo para mim, para eu não prejudicar a sociedade e também não ser prejudicado. É o respeito, é o que é certo, é o que é correto. Se a gente parte desse princípio, a gente consegue conviver melhor socialmente, tá? E aí, a moral, vamos lá. São normas, né, sociais, ou seja, um conjunto de condutas pré-estabelecidas, que a sociedade fica te cobrando. Será que vai agir de forma correta? Né? Por uma sociedade.
e que são consideradas corretas pelo grupo e não por um único indivíduo. Então é um grupo não sou eu, é o grupo que acha que está certo. E a ética não sou eu, a minha conduta, o meu bem-estar, o bem-estar do outro, me preocupar com isso, tá? E aí eu coloquei aqui para a gente pensar, né? Para ser um cidadão melhor, o que eu preciso fazer para ser um cidadão melhor? Aqui tem vários, né? Acho que eu botei 4, para a gente parar e pensar. Para eu ser um cidadão melhor, o que eu preciso dentro do trabalho, o que eu preciso fazer? Né? Então, depois a gente fala sobre isso aqui, que eu vou falar ética na profissão. O que é ética na profissão, gente? O que a gente precisa? Vocês estão se formando, daqui a pouco vocês estão trabalhando, e vocês precisam compreender os códigos éticos da empresa de vocês. Mas primeiro eu tenho que saber o que é ética na profissão, o que eu preciso, né, na realidade, fazer, entender a minha profissão, né? Eu tenho que ter uma questão ética, eu tenho que saber me dirigir aos meus colegas, tenho que ter um comportamento no meio de trabalho que eu vou desenvolver na minha secretaria escolar, eu tenho que saber como eu vou viver. Então são regras que vão existir profissionalmente. Então eu tenho que saber o que eu tenho. Por exemplo, o enfermeiro, né? A gente está nessa época de pandemia, vamos falar do médico, do enfermeiro, da saúde. Cada um desses profissionais, eles têm a ética do trabalho, a conduta do trabalho, né? Tem um código de ética de cada profissão. É para quê? Quando as empresas, né, a escola, o próprio hospital, as clínicas de uma forma geral, quando elas contratam seus profissionais, existe o código de ética da empresa. A empresa faz o código de ética bem objetivo para que o trabalho corra de uma forma mais eficiente, uma forma mais direta, uma forma mais clara, né? Então, essa profissão, junto com o código de ética, a gente precisa. O médico, por exemplo, o médico, ele não é que esteja de forma errada, mas eles, quando vão atender um paciente, se já passou por outro colega, eles ouvem o que o paciente fala, mas eles descartam a ideia do que o outro colega falou, do que o outro colega fez. Eles procuram, de uma certa forma, que é o certo, não falar do colega. Então ele procura entender, não, a gente vai ver igual, vamos fazer novos exames, vamos procurar fazer de forma diferente, mas eles jamais dizem que o colega errou. Isso é ético. Se o colega errou, quem somos nós para julgar? Então é a conduta. Ele pode ter percebido algum desvio, alguma coisa que não está legal, está errado, mas jamais ele vai falar do colega. Isso é a ética, né? E às vezes a gente percebe em algumas profissões que isso não acontece. Não acontece. O colega chega para falar, o outro colega fala dele. Então, aí vocês, se quiserem copiar, eu fiz bem assim. O que é o código de ética? Na realidade, o código de ética é um instrumento, né? Criado para orientar o desempenho de quem? Dos profissionais. Então, cada empresa, elas criam as suas ações para que o trabalho ande de forma melhor, né? Então, se vocês querem copiar, então vamos lá. Código de ética. Não está escrito aqui, mas é dentro da função da ética da profissão, na profissão. Escrevam aí. Código de ética é um instrumento criado para orientar o desempenho de quem? Das empresas e as ações dos seus funcionários. Então ele cria esse código de ética para que a empresa possa orientar a empresa e, automaticamente, isso vai refletir as ações dos profissionais daquela determinada área. Área de saúde, o médico, o enfermeiro,
isso é importante dizer, cada empresa ela vai criar o mecanismo melhor para que os objetivos daquela empresa apareça, surja, cresça. Gente, nada melhor do que a gente trabalhar num ambiente sadio, um ambiente ético, que as pessoas se respeitem, respeitem a profissão do outro, respeitem o outro enquanto pessoa. Isso é a ética, gente. E todo lugar precisaria ter. Mas aí, é difícil porque, como eu falei, a ética, ela confunde muito com a moral. As definições que uma depende da outra, tá? E aí, se vocês quiserem copiar essa definição aqui da diferença entre moral e ética, se quiserem, eu também dito para vocês, ou até, não precisa, acho que não precisa nem digitar, eu dou para vocês a folha, tá bom? Então, vamos ver o que é ética da profissão. Escrevam lá. Ética da profissão. Escrevam. A ética da profissão é um conjunto de normas, eu fiz bem pequenininho, só para vocês não se perderem, morais, pelas quais, isso é conteúdo de avaliação, tá? Pelas quais o indivíduo deve orientar seu comportamento na profissão que exerce, foi o que eu disse, né? Então, é um conjunto de normas, vou repetir, morais, pelas quais o indivíduo deve orientar-se ou orientar seu comportamento na profissão que exerce. Então, vamos lá, é ética, né? Eu tenho que me comportar. Gente, vamos uma coisa muito séria. Não vou falar de religião, mas a gente bota uma igreja. Então, a gente tem lá os ministros da igreja, tem o padre, tem o nosso pastor, tem todo um sistema. Nós temos que nos comportar numa igreja, saber se comportar na igreja. Eu não vou chegar na igreja gritando, brincando. Isso é conduta ética, né? É saber respeitar. Mesmo eu não sendo daquela religião, eu tenho que respeitar. É o lugar que eu estou. Então é isso que é importante. Sala de aula tem que ter ética na sala de aula, sim. O professor tem que ser ético. Para desenvolver no aluno isso. A ética é respeitar. Conduta, né? De saber se expressar, de saber entender o outro. Isso é muito, muito importante, tá? Então eu acho que assim, dentro do que a gente está vivenciando, é isso. A profissão, a gente tem que saber exercer o que a gente realmente precisa, e a conduta, as normas, é para que a gente possa entender o nosso papel dentro da profissão que a gente escolhe. Essas teorias éticas, a gente viu, né, que foi desde o século antes de Cristo, século 5 e 4 antes de Cristo, porque a questão também das teorias da polis, que é a cidade, né? Cidade que dizia que era a sociedade, né? O homem na sociedade, valorizar isso, e o código, né? E aí vem essa questão aqui, para ser um cidadão melhor. Isso é uma postura ética que a gente precisa ter. Será que eu tenho que fazer dentro de uma camada social para que eu seja uma pessoa melhor, um cidadão melhor? Então nós podemos partir de vários princípios, né? Aqui eu dei, são 4, mas não precisa a gente ver tudo, ler tudo, mas a gente pelo menos alguma coisa a gente tem que tirar de proveito. Então eu digo assim, adote um comportamento ético, faça da postura ética um ato diário, desde não jogar papel na rua até ter boa conduta no ambiente organizado. Então, olha só, isso é uma postura ética que, infelizmente, nós não podemos, nem todo mundo foi trabalhar para isso,
Para que eu me torne uma pessoa melhor, eu já começo por aí, papel no chão. A gente tem que criar esses hábitos, desenvolver esses hábitos, né? Outro, busque sempre novidades. Quanto mais conhecimento, melhor. O bom profissional conhece tudo que o cerca, seja aspectos políticos, financeiros, ambientais e sociais. Então nós precisamos de tudo que a gente vive, que a gente está em torno da gente, tudo gira em torno. Então a gente precisa ter essa habilidade, essa expertise de estar olhando e vendo o que está em torno da gente, o que está acontecendo. Eu não preciso me aprofundar, mas eu tenho que ter conhecimento. Quando a gente começa a ter conhecimento, aí a gente começa a entender, e eu preciso disso. Então isso vai me tornar um cidadão melhor. Pode ter certeza disso. Aí aqui, o conhecimento é o seu maior capital. Por meio dele você se desenvolve como pessoa e egoicamente como profissional. Então você vai avaliar, você vai crescer como pessoa e você vai avaliar, né, esses pontos positivos e negativos. Então, para a gente ser uma pessoa melhor, a gente tem que olhar o outro como se fosse a gente. Tem uma frase interessante, que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Eu acho que é por aí, tá? Pratique atitudes que gostaria de receber das pessoas, viu? A gente tem que... O que eu não quero para mim, eu não quero para você. Então, para que eu me torne um cidadão melhor, dentro da questão da ética profissional, da diferença entre a ética e a moral, né? A ética, de uma certa forma, a ética sim, a moral. Então, para que eu me torne uma pessoa melhor, eu preciso entender, gente, receber. Nunca faça com os outros que você não gostaria que fizesse com você, gente. E é verdade, a gente só faz críticas, né? Olha, quando a gente vai parar para falar, a gente tem que pensar na ética. Cada vez mais a gente precisa entender que isso é bom para todo mundo, tá certo? Então a gente fica por aqui hoje. Na semana que vem a gente vai falar do educador, né? Que seria, no caso, o secretário, a ética do secretário. A gente precisa chegar até lá. Tá bom? Então na hora que vem nós continuamos o nosso assunto, tá bom? E aí a gente vai vendo o que a gente precisa reforçar mais um pouquinho. Mas vamos estudar, vamos ler, né? Ler nosso material. Isso é importante que vocês tenham conhecimento. Leiam.